Questão 2, né, pessoal? Para concluir esse vídeo, num laboratório de química é muito comum a extração de um composto dissolvido numa fase aquosa, utilizando um solvente orgânico immiscível, que não interagem entre si, ok? Este procedimento é realizado com um funil de separação, mostrado na figura abaixo, e consiste nas seguintes etapas: fechar a torneira do funil, assegurando-se também que este esteja limpo e em boas condições de uso, colocar a fase aquosa contendo o composto a ser extraído e o solvente orgânico no funil de separação, que deve estar em um suporte apropriado, sem enchê-lo mais do que 2/3 do seu volume, para evitar explosão, né, pessoal? Retirar o funil do suporte e agitar gentilmente para permitir a interação entre as duas fases. Ainda com o funil em mãos, abrir a torneira do funil para liberar a pressão acumulada, certificando-se de segurá-lo novamente no suporte e esperar a separação das fases, né? Escoar a fase inferior para um frasco limpo e, por fim, escoar a segunda fase para outro frasco, se necessário repetir o processo. Então, vamos lá, gente. O manuseio seguro do funil de separação e o uso de equipamentos de segurança adequados, como luvas de proteção, óculos de segurança e avental de laboratório, minimizam os riscos associados ao procedimento. Com base na leitura e nos seus conhecimentos, responda aos itens a seguir. Então, gente, se antes do processo a fase aquosa e o solvente orgânico pesam 100 gramas, observa que ambos pesam a mesma massa, ok? Porém, este último tem um volume menor, ou seja, você precisa observar o seguinte: o solvente orgânico, ok? O solvente orgânico, porque a última tem um volume menor. Qual é a fase que estará na parte de baixo do funil, pessoal? O funil durante a separação. Bom, é como eu mostrei para vocês. Se a fase orgânica vai ter o mesmo peso, mas volume menor, obrigatoriamente a resposta aqui, né, gente, seria a fase orgânica, ok? A fase orgânica. E qual seria a justificativa? É claro que você vai colocar em texto na resposta, mas você pode observar a fórmula da densidade. Densidade é massa sobre volume, ok? Observa o seguinte: se a massa dos dois é a mesma, mas o volume é menor, a densidade vai aumentar, ok? E se essa densidade aumenta, você já deve lembrar, né, que quanto maior a densidade em comparação com outra substância, ele se localiza na parte de baixo da mistura. Tudo bem? Então, aí seria tranquilamente a resposta à fase orgânica. E aí você colocaria o texto explicando isso que eu acabei de dizer. Tudo bem? No caso da letra B, a gente diz o seguinte, ó, a gente vê o seguinte: a agitação para promover o contato entre as fases, etapa 3 do procedimento, provoca um aumento da pressão dentro do funil. Por que é necessário direcionar a abertura do funil durante o alívio da pressão, etapa 4 do procedimento, para longe de si e dos outros? Porque nesse processo, pessoal, pode acontecer a liberação de gases dissolvidos, além, é claro, também de ocorrer um desprendimento de líquido. E às vezes não, na maioria das vezes, a gente tem componentes que são nocivos para a saúde, ok? Nocivos para a saúde. Então, para evitar esse tipo de coisa, para evitar que algum participante do processo inale algum gás que não seja muito adequado, ou que tenha respingo de algum material líquido em alguém, o ideal é que você posicione para uma região que não tenha ninguém, tá bom? Antes de abrir o funil para aliviar essa pressão. Então, acho que essa seria aí a resposta da letra B, tá bom, pessoal? Na letra C, a gente tem o seguinte: a respeito de uma extração de uma certa substância em uma solução aquosa, verificou-se o seguinte: utilizando volumes iguais da fase aquosa de solvente orgânico, a extração retira metade da substância para a fase orgânica. Utilizando um volume de solvente orgânico que é o dobro do volume da fase aquosa, a extração retira 2/3 da substância para uma fase orgânica. Com base nisso, o que é mais eficiente para extrair a substância em 100 ml de fase aquosa? Usar 2 vezes o volume de 100 ml do solvente orgânico ou usar uma vez 200 ml do mesmo solvente? Pessoal, a resposta que seria essa primeira opção, ok? O que seria mais eficiente aqui, né? Usar 2 vezes, eu vou até marcar aqui, ó, usar 2 vezes um volume de 100 ml de solvente orgânico. E por quê, pessoal? Porque observa que a questão, o enunciado da questão é bem claro. Ele diz que retira metade,
ok? Então, se você tem aqui, se ele vai retirar metade, após esse procedimento, vai sobrar 0,25, ou melhor, 0,5 no recipiente, ok? Vai sobrar metade dessa substância orgânica, ok? E após a nova aplicação, vai sobrar aí 0,25%, né? Vou colocar em porcentagem, fica 25%, mas enfim, eu acredito que você deve ter entendido. Então, o que quer dizer? Isso significa dizer, pessoal, que foram retirados 0,75 ou 75%, quando a gente conseguiu separar 75%. Agora, quando você analisa a segunda opção, observa que na segunda opção ele retira 2/3. Então, o que sobraria? Sobraria aproximadamente 0,33, ok? E uma vez só, isso significa dizer que o que seria separado seria 0,66 ou 66% do que se deseja separar. Logo, o que vai ser eficiente? A primeira opção, o primeiro processo realizado 2 vezes, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pode comentar aí embaixo, tá bom? Que a gente faz questão de tirar as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês façam uma excelente prova e vai dar tudo certo. Valeu!